Então, queridos irmãos, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para mais um estudo da noite, né? Nós tivemos ao longo deste mês que passou, né, um tema muito importante que falava de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente, como nós vimos ultimamente, o que sai da nossa boca, né, diante de tanto aprendizado. E para hoje nós tínhamos preparado um vídeo de Divaldo Franco Bezerra de Menezes. Então, nós vimos Paulo de Tarso, vimos o professor Eurípides, e hoje nós veremos Bezerra de Menezes, para abrirmos os nossos olhos e ouvidos a esses irmãos que tanto nos ensinaram. Mas Divaldo, nesse vídeo, ele traz, assim, a ligação dele, né? Como ele abriu os olhos, o ouvido, o coração dele, as palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Mas o vídeo ficou com áudio muito pequenininho. Então, eu resolvi trazer um texto, né, de Bezerra de Menezes, pela mão de Divaldo, recente, agora de 2014, quando ele fala de convocação, quando ele nos convoca, quando ele nos chama a prestar mais atenção nos ensinamentos do Mestre Jesus, nesse ouçam-nos, né, da espiritualidade, de estarmos atentos, ouvindo todos esses ensinamentos que esses irmãos nos deixaram ao longo desse tempo, né? Então, Divaldo traz nesse vídeo a ligação inicial dele com o Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele começou a trabalhar com o Dr. Bezerra de Menezes, ele cita que Chico era o médium principal de Bezerra de Menezes, mas que ele também trabalhou muito, né? Foi utilizado como veículo, como ele diz, para trazer as mensagens do nosso querido Bezerra. O vídeo eu vou deixar lá no grupo, mas foi de lá que eu tirei todas as informações. E aí eu pensei, vou colocar um texto dele, né, uma psicografia dele, e trabalhar o conhecimento desse irmão em cima das frases deste texto. Então, sempre Divaldo Franco falando do irmão Bezerra de Menezes. E o texto começa assim: nós fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Então, a gente vai ver no vídeo, tanto Bezerra de Menezes, que nasceu no Ceará, tão perto aqui da gente, né, dos nossos, aqui há 100 e poucos aninhos atrás aí, né, conhecido como Bezerra de Menezes. Nós vamos ver que ele foi médico, nasce no Ceará, vem para o Rio para fazer medicina, foi militar, foi escritor, jornalista, político, filântropo, e eu coloquei aqui em cima, né, que filantropos são pessoas que fazem a caridade, né, sem estar esperando nada em troca, né? Presidente da Federação Espírita por 2 vezes, presidente, vice-presidente, aclamado por todos nós, médico dos pobres, e nós vamos ver que foi uma vida dedicada a quem não podia realmente pagar. E do outro lado, nós fomos chamados por Jesus a tornar um mundo melhor. A gente vê Divaldo, outro irmão chamado, né, por Jesus, assim como o texto diz, nós, todos nós fomos, que nasce aqui mais pertinho da gente ainda, está aí com 96 anos, né? Professor, médium, escritor, orador, também filântropo, né? Que faz a caridade, buscando ajudar qualquer irmão, aqui brasileiro, né? Os dois, considerado um dos maiores divulgadores da nossa doutrina espírita, fundou a Mansão do Caminho lá na Bahia, que atende por mês mais de 30 mil irmãos, e adotou em seu nome, né, nunca casou, como o doutor Bezerra, a gente vai ver que casou e tudo, adotou em seu nome mais de 600 crianças, né? Então a gente fala de filantropia com estes mesmo. E eu lembrei, e aí no meio desses relatos, Divaldo traz para a gente que o próprio Anjo Ismael, em determinada época da vida de Dr. Bezerra, chama, ele diz, batam as portas de Bezerra de Menezes para que ele assuma a Federação Espírita, porque ele seria responsável pela união das fraternidades espíritas que até então estavam muito divididas. Então, a frase aí ilustra muito bem esses dois irmãos, que nós todos fomos chamados por Jesus para tornar esse mundo melhor. É o texto Convocação.
E ele continua: não foi por acaso que a voz do divino pastor chegou até nós. Não foi por acaso, né? Que Jesus ali fala muito, nos trazendo a bem-aventurança, nos ensinando, né? Ele que é o caminho, a verdade e a vida, disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles serão reinos dos céus. Então, a gente vê aí no exemplo de Dr. Bezerra e de Divaldo, que são irmãos humildes que só buscam o bem do povo. E aí nós vamos ver toda a história do Dr. Bezerra, em partes, sempre associada ao texto Convocação. Ele, já exercendo a medicina, com muitas dificuldades, ele tem uma doença, uma dermatose. E um amigo ali da vizinhança dele, que frequenta uma casa espírita, pede uma consulta médica, e um espírito, né, médico, dá o diagnóstico, a medicação. E esse amigo leva e diz: olha, Bezerra, eu levei o seu nome para ver dessa sua doença, tal. E ele vê que aquela medicação realmente condiz com a doença dele. Prepara a medicação, toma e tem a cura. Isso deixa ele bastante, fora tantas outras coisinhas que nós vamos ver que aconteceu na vida, bastante atento à doutrina espírita. Ele começa a frequentar as reuniões e reconhece naquele espírito médico alguém que lhe é familiar, e realmente era um parente. Ele informa que ele havia sido um médico famoso. Ele vai pesquisar e é verdade. E cada vez ele fica mais surpreso na reunião com aqueles espíritos falando por pessoas tão humildes e com falas tão importantes. E um dia, saindo lá da farmácia, do prédiozinho onde ele morava, em cima da farmácia, um homem que ele não conhecia disse para ele que sentiu a necessidade de dar aquele livro para que ele lesse. E ele pega o bonde, agradece, pega o bonde com o livro nas mãos e começa a ver ali no livro dos Espíritos que aquela leitura confirma muita coisa que ele pensa. E aí um dos relatos dele sobre o livro, ele fala assim: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim, né? Nunca havia lido, mas tudo para o espírito dele, né? Eu já tinha lido, ouvido tudo que se achava no livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Ele se identificou muito com o Livro dos Espíritos e passou a ler todas as obras de Kardec, né? E o texto de convocação continua: não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e erros do pretérito. Somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para servir. A história de Públio Lentulus, né, que nós falamos, ser Emmanuel, que o Jorge trouxe tão bem na palestra de Emmanuel, traz bem isso, né? Não estamos aqui só porque pelos nossos erros do passado, né, por termos estado com Jesus, ajudando a crucificá-lo, não. Nós somos servos de Jesus para servir e entender que se fizemos alguma coisa errada, podemos melhorar, não é verdade? Então, o doutor Bezerra atendia na farmácia, numa farmácia, a farmácia Cordeiro, né? Está lá na história dele, dedicava-se unicamente aos pobres, dando consultas gratuitas. Como não conseguia cobrar, seu amigo dono da farmácia, onde atendia, é que pedia algum dinheiro aos que podiam. Não tendo nenhuma fonte de renda, além dessa, ele passava por muitas privações. Muitas vezes, comovido com o pesar das pessoas, ia até um amigo farmacêutico, pegava tudo que tinha recebido e distribuía aos necessitados. Esse amigo farmacêutico recolhia algum dinheiro e entregava para a esposa, senão ele ficava sem nenhum, mas na maioria das vezes ele priorizava os doentes. Missionário que sempre fora, um dia ao atender uma mulher, prescreveu os remédios e lhe disse que poderia comprá-los ali mesmo na farmácia. Ao que essa respondeu que não tinha nem o que dar o que comer ao filho, quanto mais remédios. Ele procura nos bolsos uma ação dele muito repetida nos lindos contos de Bezerra de Menezes. Olhou nos bolsos, não tinha nada. Olhou em volta, não tinha nada. Olhou para a mão e viu o anel de formatura. O que ele fez? Sem pestanejar, entrega o anel para essa mulher. Né? Essa história está nos lindos casos. E também tem uma outra história que fala deste mesmo anel. Mas só para a gente sentir aqui o que era ser humilde e servir ao próximo, como Jesus nos ensinou.
independente de quais tenham sido os erros de outras vidas ou dos passados, né? Então, lá no texto diz, nem a jactância dos presunçosos, quer dizer, né? Nem a arrogância dos que são pretensiosos, nem a subestima dos que preferem a acomodação. Então, a gente lembra bem a história de Saulo de Tarso, acomodado ali nos conhecimentos dele, e depois desperto como Paulo de Tarso, buscando a palavra de Jesus e buscando os ensinamentos de tudo. Então, se a gente for ver os títulos do Dr. Bezerra de Menezes, ele prefere a simplicidade do médico dos pobres a todos aqueles títulos, né? Cirurgião, tenente do Corpo de Saúde, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador, deputado, olha, da Sociedade Auxiliadora da Indústria, membro do Conselho da Sociedade de Belas Artes, do Liceu, né? Escritor, escreveu romances, filântropo, de todos esses títulos, né? Nem a presunção e nem a acomodação. Por quê? Para não ter servir meus filhos com a instrumentalidade de que dispomos é o nosso dever. Ou seja, servir a Jesus com o que ele tinha, né? Com todo o seu conhecimento de matemática, inclusive ele deixa de ser político porque ele se deparou com a corrupção. E essa não era uma instrumentalidade que fazia parte do ser desse nosso irmão. O texto, observamos que a seara cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam geograficamente como seria de desejar. O espiritismo avança, mas os trabalhadores são poucos, né? Porque estamos aferrados aos hábitos. Então, quer dizer, por que que não cresce? Porque nós ainda guardamos muitos hábitos que nos foram deixados, como na história de Saulo a gente viu, né? Ele servia aos deuses e não queria abrir mão disso, detestava o Cristo, precisou passar por uma experiência, né? Então, olha lá, porque estamos aferrados aos hábitos que, no momento da evolução antropológica, serviram-nos de base para a transformação do instinto em emoção edificante. Nós já fomos muito instinto, olho por olho, dente por dente. Hoje nós somos uma emoção edificante, estamos dentro da lei de amor e caridade de Jesus, não é? E aí, lembrando desses hábitos aferrados, ele vem de uma família católica. E o irmão Manuel Soares Bezerra, fez uma acusação pública a ele, dizendo que ele estava servindo ao demônio. O que ele responde ao irmão com uma carta que ele faz em cima do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele responde ao irmão. Peguei um parágrafo. Não creio em penas eternas, porque Deus é Pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos em Deus um Deus no céu e um Deus na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos espíritos. Eis o meu credo, e digo-lhe que tenho fé viva e esperançosa, esperança firme de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você, ao irmão. Pouco nos falta para nos encontrarmos, quando livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse credo virou uma carta. Primeiro ele foi impresso no Reformador, né, a qual ele foi escritor, né, escrevia, e virou uma carta que nós vamos falar um pouquinho também sobre o tema agora, iniciando esse mês, perdão, reconciliação, vingança, que são temas do Sermão do Monte proposto a nós por Jesus, né? Esse livro, ele tem muitas considerações sobre a filosofia religiosa, aborda aí a apresentação desses antecedentes históricos do Espiritismo, ele fez uma comparação, tá? Entre as duas religiões, a católica e a espírita, trazendo os princípios doutrinários de como se vê o inferno nas duas religiões e a reencarnação. E aí tem uma frase dele que diz assim: é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo, do que aqueles com que se dizem religiosos e não amam o próximo, né? Muito apropriado para essa fala que o trouxe tanta tristeza com relação aos seus familiares. E aí, na convocação, ele diz: a maneira mais segura de preservar os valores do Evangelho de Jesus em nós
é através da vinculação mental com o nosso condutor. Então, Jesus, né, tanto na nossa igreja como na outra, ele nos traz a lei de amor. Então, nós temos que nos vincular a pensar no amor e na caridade, senão nós vamos ficar dividindo as religiões. Doutor Bezerra casou-se lá 2 vezes, a primeira esposa falece muito nova, e ele teve ali, né, 9 filhos no primeiro casamento, e 2 do primeiro casamento e 7 no segundo casamento. Então, aí está o nome de todos os filhos, né? E, apesar dele ser formado em medicina, ele trabalhava, se dedicava muito às questões de mente, de loucura, né? Muito. Curava muitas pessoas que se diziam psicopatas, né? Desequilibradas psiquicamente. Curava muitos, mas ele tinha um filho que ele tinha esse desequilíbrio psíquico e mais tarde eles foram ver que era obsessão, né? Ele mesmo em vida descobre ser obsessão trabalhando. Curava muitos e não conseguia curar o filho. Então, veja, gente, a maneira mais segura de preservar os valores de Jesus é realmente nos ligando a Ele e pedindo a Ele que nos fortaleça em qualquer dificuldade da vida. Um médico que curava desequilíbrios mentais de outras pessoas tinha dentro de casa um filho que não conseguia curar. Então, quando fala da nossa vinculação mental com a espiritualidade, né, ele mesmo diz, em horas difíceis, quando tempestades se desencadearem, recordemos a palavra do Evangelho, se Jesus é por nós, quem será contra nós? Então, veja, um filho dentro da própria casa que ele não conseguia curar. Então, ele diz, saiamos da acomodação justificada de maneira incorreta para a ação. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E aí que Divaldo vem nos contar que foi em São Paulo, né? Que ele foi falar e ele sentia que a voz meio que mudava. E no fim, o espírito que estava ali próximo a ele pede para que ele faça uma prece. E no final dessa prece ele desfalece. Doutor Bezerra incorpora. Ele fica muito preocupado, né? Porque ele acha que ele não está preparado para aquilo. E numa conversa com o Chico, ele fala, Chico, eu me preocupo mais por quê? Porque eu sou muito novo, né? Não consigo tenho receio de tudo isso. Aí Chico fala, quer que eu pergunte ao doutor Bezerra? Porque Chico era o médico oficial dele. E ele fala, quero. Peça a ele, por favor, numa psicografia, que ele diz que ainda tem guardado. E o doutor Bezerra termina dizendo confirmação. Confirma que ele esteve lá e que sim, ele foi incorporado por doutor Bezerra. E a partir desse dia que ele começa a incorporar, e ele fala dessa parceria espiritual que ele tem com o doutor Bezerra de Menezes, em casos lindos, assim. Aí são eles, ele era bem novinho quando conheceu o Chico, né? Então, doutor Bezerra já tem uma missão, né, na Terra. Antes de reencarnar, Adolfo Bezerra de Menezes já tinha sido designado pelo plano espiritual para levar a cabo a missão de semear no solo fértil das terras brasileiras a semente do Evangelho restaurador, representando o Espiritismo, né? Para mais tarde unir sobre a mesma bandeira todos os seus integrantes. E aí Divaldo conta para a gente que existia naquela época 2 grupos espíritas, um mais rico, outro mais pobre, que se dividiam entre os místicos e os científicos, né? E aí, olha só, saiamos da acomodação justificada. Então, eles tinham uma acomodação justificada e se dividiam, né, em grupos para a maneira correta que é a ação. Então, acomodação justificada para a ação unificada. E foi isso que aconteceu. O doutor Bezerra veio, como eu disse lá na frente, o Anjo Ismael disse, batam as portas de Bezerra de Menezes. Muito interessante, né? E aí o texto, convocação, continua nos convocando. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações edificantes. A gente fala muito de estar ligado, né? Então, para Divaldo, foi uma reação perturbadora, né? Ele não mais se perturbou com essas incorporações e iniciaram juntos, naquela época, uma psicografia de um livro sobre o carnaval. E o que o doutor Bezerra dizia sobre essas reações perturbantes e aprender com ações edificantes? Ele dizia assim, que o médico verdadeiro é isso, não tem direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não acode por estar com visitas,
o que por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta da noite, mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro, este não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Olha que interessante a gente pensar em ação edificante. E é por isso que ele é o Kardec brasileiro, né? Pela atuação que ele se destaca no movimento espírita naquela época, foi considerado um modelo para muitos adeptos da doutrina, destacando-lhe a índole caridosa, a perseverança, a disposição amorosa para superar desafios, características somadas à sua militância na divulgação e na restauração da movimentação espírita no país, fizeram dele o Kardec brasileiro numa abordagem devido ao papel de relevância que ele desempenhou. Dr. Bezerra continua em espírito, nós vamos ver a história do desencarne dele mais à frente, a orientar e a influenciar o movimento. É considerado patrono de muitas das nossas casas espíritas em todo o mundo, né? E aí o texto Convocação continua. Sempre dizemos que necessitamos de Jesus, sem cuja misericórdia estaríamos como náufragos perdidos na grande travessia da evolução. Mas tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto falamos a Ele pela oração, Ele nos responde pela inspiração. Na hora dos nossos desesperos, que nós estamos náufragos, na oração, na inspiração, se buscamos a Jesus, Ele nos estende a mão. E aí tem um caso do Dr. Bezerra, lá do comecinho da vida dele, muito interessante, que está intitulado como um aluno do outro mundo, que é o seguinte, ele tinha vários meses de aluguel atrasado, e ele ora e pede a Deus no desejo de dar aulas, né? Ele estava com medo de não sair nada ali da medicina, enfim. O alto, né? Então, a mão ali de Jesus, como eu coloquei na foto, é estendida, e um aluno aparece. Ele fala, dá o valor para o aluno diz que volta na terça-feira. Ele espera este aluno que nunca mais apareceu. Esse dinheiro deu para pagar tudo, ainda sobrou umas moedas. Era, na verdade, um aluno do outro mundo. Tal fato, no entanto, fê-lo confiar mais ainda na providência divina, no infinito amor de Deus, e deveria ser mais tarde, como foi o médico dos pobres, né? Mais de alma do que do corpo. Então, veja, gente, se essa história não casa exatamente com o que a gente diz aí, quando a gente precisa de Jesus, se sente perdido, mas se nós buscamos através da oração, essa mão de Jesus aparece nos inspirando. Então, esse lindo caso aí do aluno do outro mundo é um exemplo dessa frase para todos nós, né? Aí ele diz, Jesus, age pelos nossos sentimentos através das nossas mãos. Do mesmo jeito que as mãos de Jesus chegou até ele numa situação, esse consultório aí na farmácia Cordeiro, de propriedade do seu amigo João Guilherme, ele realizou um trabalho muito maravilhoso que ecoa até hoje na espiritualidade. Nós vamos ver lá na frente, quando ele morre, esses irmãos vão recebê-lo, né? Foi ali, entre as quatro paredes daquela sala humilde, povoada de espíritos, que eles auxiliavam aquele monte de corpos e almas, né, que procuravam o doutor aí. O consultório, depois do meio-dia, enchia-se de gente pobre e rica, tipos humildes e figuras da alta sociedade. E ele, humilde e caridoso, com seus olhos verdes, sempre tinha nos lábios um sorriso bondoso, fixava aquela massa heterogênea de consulentes, né, de pacientes, e ia ali prescrevendo para eles o mais íntimo do ser, ele ia ali analisando, né, esses irmãos, e receitava a cada um os remédios mais adequados. Então, ele costumava dizer aos seus íntimos que ali ele aprendia todos os dias uma verdadeira página da geologia humana. Então, o estudo do homem, das transformações da alma do homem, era ali, atendendo, com Jesus lhe estendendo a mão para dar dicas sobre como atender. Então, ele, Jesus, age pelos nossos sentimentos através. Do mesmo jeito que ele gostava de atender o povo, né? Ele sentia que Jesus estava ali através das mãos deles. Isso acontece conosco, né? Quando fazemos caridade ao próximo sem esperar nada de volta.
Sejam, ele diz para a gente aqui na carta de convocação dele, sejam as mãos que ajudam, abençoadas em grau mais expressivo do que os lábios que murmuram preces contemplativas. Ai, Deus vai te ajudar, ai, eu vou rezar uma prece com você. Sejam as mãos que ajudam, né? Ele foi um ardoroso abolicionista, apresentando em livro medidas para acabar com a escravidão no Brasil e também soluções para a seca. Está lá na revista Reformador, né? Trouxe soluções para grandes situações. Olha, a seca no Brasil, né? A escravidão no Brasil, né? O ceareiro espírito olhava toda aquela gente com lentes do amor, sentia de cada um sentia de cada um seus casos mais íntimos, né? Lia-lhe os pensamentos e sentimentos, traduzia angústias, os problemas daquelas pessoas e receitava pelo coração e pela mente. Olha que interessante. Pelo coração, conselhos, vestidos de emoção e ternura, acordando nos consulentes o cristão que dormia. E pela mente, homeopatia, água fluídica e passes, né? Nós temos aí a oração das 22 horas, onde fluidificamos a nossa água, né? A importância disso. E finalizava pedindo que cada um tivesse as mãos no seu lar o grande livro, o Evangelho, para que lesse com a alma, com sinceridade e confiança em Jesus. Então, muito mais, né? Sejam as mãos que ajudam, e não só o que sai das nossas bocas, como na palestra das más palestras, né? Deem orientações boas, levem o Evangelho de Jesus pela sua boca, ele continua nos convocando. A nossa postura no mundo, neste momento, é a de misericórdia. Olha, gente, frase mais intensa do que essa não tem. Neste momento, nós precisamos ser misericordiosos. Então, lá na farmácia, ele falava para o cordeiro, né? Cordeiro, prometi-lhe não mexer no dinheiro das consultas para que você mandasse para minha esposa. Mas o caso hoje é doloroso. Rendeu alguma coisa? Ele sempre procurava nos bolsos algum dinheiro, né? E geralmente nada encontrava. E aí o cordeiro dizia, nada, porque os doentes até agora são pobres, e com a sua ordem é para receber apenas dos que pagam. E o resultado de ontem, o dinheiro de ontem já entregou, né, para minha esposa? Não, está aqui. Dê-me então esse dinheiro e esperemos na proteção da Virgem, que há de nos mandar algum mais tarde. O que é isso, gente? Primeiro o próximo, né? Depois a minha família, não é? A outra convocação, que nos importem os comentários deprimentes a nosso respeito. Imagino que ele não devia ouvir da esposa e da família, né? Se valorizamos o mundo respeitando os seus cânions e paradigmas, então, cânions e paradigmas, o que nos importa, né? Os comentários do próximo, né? Se a gente está respeitando o que nós aprendemos com Jesus, é isso. Então, lembram da acusação pública do irmão, dizendo que ele era demoníaco, né? Era um comentário deprimente a respeito dele. Lá nos Lindo Caso, tem o caso da mãe aflitiva. Chega na casa dela uma mãe muito aflita, que a filha está doente, mas a filha do doutor Bezerra também está. Então, de um lado está a esposa querendo que ele fique, e do outro a mãe. E ele diz, minha filha ficará sob os cuidados de Jesus. E em nome dele, eu vou cuidar da outra filha. E segue a mãe e vai para o morro, né? Realiza a tarefa, medica a filha, dá passe, receita medicamento, ainda dá um dinheirinho para a mãe e sai correndo, né? A mãe diz, vá com Deus, que Deus lhe pague o bem, que encontre sua filha melhor. Chega assim meio que desesperado, achando que a filha podia ter piorado e até desencarnado, mas encontra a filhinha dormindo e sem febre. E ali mesmo, em ciência, ajoelha a alma e agradece ao Divino Mestre por saber dividir. Então, gente, no tema convocação, ele diz que importam os comentários deprimentes do mundo, as pessoas que acham que você não deva fazer, se nós estamos respeitando o que Jesus nos ensinou. Não nos preocupemos com o que o mundo pensa e fala de nós através de outros corações. Vamos trabalhar a caridade e o amor. Por quê, gente? Nós nos preocupamos muito com a opinião alheia, com comparação, com os bens que o outro conquistou e nós não tivemos.
Vivemos aflitos porque queremos ouvir o parecer de outras pessoas. A gente vive em função da aprovação de outras pessoas. E ele está dizendo aí para nós, nessa texto convocação, para não nos preocuparmos com o que o mundo está pensando de nós. Ele traz a história de Marta e Maria, né? Ele fala que no belo ensinamento de Jesus na casa de Lázaro, enquanto Maria ouve e Marta se fadiga, temos uma lição extraordinária. Não é necessário ficar numa contemplação de natureza egoística, né? Ali contemplando só para mim, para o meu aprendizado. Mas é necessário, sim, aprender o que Jesus falou para servir a muitos. Então, ele fala que a atitude da Marta, que estava ali limpando a casa, né? E que achava que Maria só ficava ali sentada ouvindo Jesus, era ansiosa. E é uma preocupação com o exterior. E a atitude da Maria, de parar o serviço para ouvir Jesus, ela é iluminativa. Aqui parte dos tesouros sublimes da coragem e do amor através da sabedoria para poder servir melhor. O que ele está dizendo aí? O serviço, Marta fazia e Maria também. O que acontecia é que Marta era mais ansiosa e que achava que devia terminar o primeiro serviço material para depois ouvir Jesus. Maria não. Ela aproveitava que Jesus estivesse ali para ouvir, aprender, e o serviço é o nosso campo de iluminação. Isso não significa que ela não fazia os serviços domésticos. O que está dizendo aqui é que nós temos que ter tempo para essa iluminação, de ouvir Jesus e ter os ensinamentos dele para poder servir como um trabalho, um campo que vai nos iluminar. Então, Marta, ela era muito ansiosa, né? Trazendo a materialidade na frente. Isso comporta como lição para nós. Trabalhamos uma vida inteira na busca do material e só na velhice é que vamos buscar a parte espiritual para o nosso campo de iluminação, não é verdade? Aí ele diz: nós outros, os companheiros da vida espiritual, acompanhamos as lágrimas que são vertidas pelo sentimento de todos que nos suplicam ajuda. Eles estão ao nosso lado. E interferimos com a nossa pequenez junto ao Mestre incomparável para que ele leve ao Pai as nossas necessidades. Mas bendigamos, damos graças à sua dor e à sua aflição. Agradecemos a dor que nos desperta para a verdade e que nos dilui as ilusões, né? Estamos muito iludidos na materialidade, que faz naufragar as aventuras de consequências graves antes que aconteçam, ou seja, eles estão dos nossos lados, vibrando por nós quando nós estamos no caminho, como Marta e Maria lá, buscando no serviço a nossa iluminação interior. Seremos sempre apoiados, seremos sempre envolvidos. Lembrei que o Jorge comentou, ele gostou muito nesse vídeo, de Chico, né? Chico estava muito doente, havia tido tuberculose, e muito preocupado com a passagem dele, porque Chico, ser iluminado, como conhecemos, também, igual o Divaldo está mostrando aí, era um ser humano com seus medos e receios. Quando o Divaldo disse que o doutor Bezerra desencarnou e ele fala, mas eu não quero agora, é um receio de todos nós. Chico estava com aquela tosse forte, tuberculose, e ele pede ao espírito, o espírito Sheila aparece, pergunta o que ele tem, e ele fala, eu estou nas últimas, eu estou morrendo, se eu desencarnar hoje, você pode me acolher no plano espiritual? Ela falou, Chico, eu estou com muita pressa, eu tenho uma reunião, mas se você desencarnar, bom, desencarne. Não é que ela estava menosprezando, né? Chico sentiu assim, ficou muito triste. Aparece Emmanuel, que vivia ali com ele, ele fala, irmão, estou nas últimas, estou morrendo. Aí ele falou, o que tem? Se tiver que morrer, vai vir para o lado de cá. Ele fala, você poderia me acolher aí, desse outro lado? Eu me sinto tão sozinho. Ele falou, mas, Chico, todos vamos morrer e seremos acolhidos, mas agora eu não posso, porque eu tenho muito trabalho. Nossa, ele fica muito chateado com eles. Ele relata isso para o Divaldo. E o doutor Bezerra aparece e ele fala, doutor, estou morrendo, estou nas últimas. O senhor tem um remédio para essa besta? Aí ele fala, olha, Chico, com toda a paciência do mundo, como era normal desse nosso médico maior, ele diz, Chico, eu não sou veterinário, porque ele se chamou de besta, mas eu vou passar um remédio, você toma, né, que vai melhorar. E não é que ele toma um remédio e melhorou. Então, o Chico diz lá, ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Essa frase diz muito, a espiritualidade está lá, nos acompanha, busca o melhor para nós,
mas a nossa iluminação interior, o merecimento dessa passagem, como nós vamos ver a passagem do Dr. Bezerra mais para frente, depende de nós mesmos, né? Chico melhorou e aprendeu muito com essa lição, contada aí por Divaldo. Mas o nosso doutor Bezerra querido, né? Ele vem adoecer, desencarnar, como todos nós iremos um dia. E Divaldo nos conta que ele tem mania de perguntar aos espíritos. Mania não, ele faz um registro para um livro, perguntando aos espíritos com quem ele tem contato o que sente ao desencarnar. E doutor Bezerra diz que sentiu uma paz e muita felicidade. Ele até acha graça que ele fala que ele não quer desencarnar agora. E é no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas, que ele tem esse diálogo. Dr. Bezerra vem ter esse diálogo com ele. Ele diz que ele partiu e respondeu ao Chico que ele teve uma felicidade enorme por quem veio buscá-lo, foi o filho dele. Inclusive, a história do filho é muito bonita, porque ele está numa sessão de desobsessão e o espírito que estava obsediando o filho vem até Bezerra e diz para ele ir embora para casa, que o filho dele já resgatou a dívida com ele, que ele não vai mais ser obsessor dele. Que ele vá para casa dar um abraço no filho. Ele corre para casa, chegando lá, a mulher está feliz, que o filho recobrou a consciência, não está mais agressivo. Eles mal dormiam, tinham que mudar de casa, porque o filho não dormiu à noite para cuidar dele, né? Era uma obsessão muito grande. E ele fala, papai, eu estou bem, e desencarna. É esse filho que vem buscá-lo. Olha como a gente tem que ser resignado nessa vida. Como a dor faz parte afetiva da nossa vida, mas são lições para a gente. Esse filho veio receber, e também Celina, mensageira de Maria Santíssima, o vem receber, pede para ele acordar, ele abre os olhos, aí ela diz que a mãe de Jesus pediu que viesse dar as vindas, né? Para ele despertar feliz. E aí vão chegando os familiares, chega a primeira esposa, Divaldo conta com muita alegria e até assim, a gente dá risada, porque ele fala que a primeira esposa chegou, ele fala, olha, me perdoa, eu casei de novo. Ela fala, Divaldo, fui eu que pedi para minha irmã te ajudar, mas eu só emprestei. Ele fala que a mulher só empresta. Agora, e quando ela vier para junto de nós, fala, será como minha irmã? Então, olha o merecimento desse nosso irmão, né? Aí ele escuta um murmúrio na janela e pessoas cantando, e a Celina ajuda ele a ir até a janela e ele pergunta quem são aquelas pessoas, sabe? E ela fala assim, são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome, são aqueles espíritos atormentados que chegaram à sessão mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos das terras, destroçados do mundo, a quem você estimou e guiou. São eles os que vêm saudar na porta aqui da eternidade, né? Então, ele fala no nosso texto, estamos, portanto, convocados para a construção de uma sociedade nova, na qual o bem pairará soberano, como já ocorre acima de todas as nossas aflições. Ele é recebido ali, né? Então, filhos da alma, ele diz para nós, tem de bom ânimo, não recalcitrais contra o aguilhão, nem os permitais a deserção lamentável ou a parada perturbadora na escalada difícil da sublimação. Então, não reclama diante de todas essas aflições, não desista diante dessas perturbações, né? Insista, né? Olha ele sendo acolhido, a mãe Maria Santíssima mandando Celina ir buscá-lo, né? Ele conta que 59 anos, né, a homenagem a ele com 50 anos da desencarnação dele, né, Chico é um dos convidados, né, relata que era com grande emoção que ele lembrava, ele viveu 69 anos na Terra, e não é que Celina, enviada, chega com um pergaminho dizendo que a nossa Mãe Santíssima quer que ele reencarne numa esfera elevada, né? Que ele vá trabalhar, né? Nas esferas mais altas, né? Que ele tenha uma tarefa maior em esferas mais elevadas. Ele chora emocionadíssimo, ajoelha-se, agradece em lágrimas e suplica que ela vá interceda pela mãe para que, enquanto tenha um sofredor na terra,
ele seja o nosso médico no plano maior. E Celina sai, né? E vai, o espírito dela sobe até as alturas mais elevadas e volta dizendo que a mãe disse sim, que ele fique então no posto de nosso médico, sobre as bênçãos dela sempre. E ele fala lá na nossa carta convocação: Jesus espera, meus irmãos, avancemos. Então, olha que interessante, não desista, né? Não se perca aí na deserção, porque não vale a pena. Suplicando a Jesus, o amigo incomparável de todas nós, envolvemos os afetuosos corações em vibrações de paz. Então, sempre estamos pensando em Jesus, e ele diz, na condição de servidor humílimo, né, humilde e paternal de sempre, muita paz a todos vocês, doutor Bezerra, através das mãos abençoadas de Divaldo, que nos traz. Importante lembrar que Divaldo nos conta que ele ainda atende com ele em vários locais aqui no Brasil, assim como nos atende às 22 horas de todas as noites, guardando, né, as nossas melhores vibrações e disponibilizando essas vibrações em todos os cantinhos da nossa pátria amada Brasil. Nosso governador Jesus agradece essa exposição maravilhosa desses irmãos e que tenhamos uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus.